Boa noite, pessoal. O áudio está bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dê o retorno para mim, por gentileza. Vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Está baixo? Como é que está o áudio? O áudio está bom? É a primeira vez que eu estou usando esse recurso pelo computador. Pessoal, nós estamos agora iniciando o programa Fonte Viva ao vivo, por live, porque a ideia inicial era fazer esse programa com vídeos gravados. Então nós já lançamos 2 vídeos lá no canal do YouTube do Bezerra de Menezes, que já tem o prefácio, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que nós vamos estudar, e a lição primeira, que é O Tempo. É este livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês a capa dele. Quem se interessar, né? Então nós vamos estudar este livro, que é o primeiro da série Fonte Viva. Depois tem Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Seiva de Luz. Caminho, Verdade e Vida é o primeiro livro da série. Olá, Roberto. Boa noite. Obrigado pelo retorno. Seja muito bem-vindo. Roberto é um grande colaborador da doutrina espírita, da evangelização, propagador desse conhecimento esclarecedor e consolador que é a nossa querida doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, Roberto. Então, eu entendi, nós entendemos a necessidade de fazer esse programa Fonte Viva também ao vivo, para a gente poder ter essa interação, né, com os irmãos de jornada, com as nossas irmãs de jornada, com os companheiros de ideal espírita, para a gente poder interagir. Vocês colocar o comentário, o que eu puder, né, passar de alguma explicação que está no livro, e a gente vai responder. Então é interessante ter essa interatividade. Só lembrando que eu não sou professor, não sou especialista, não sou mestre, não sou doutor em doutrina espírita. Isso é um conhecimento que é para sempre, não é isso? Aqui a gente só tem um pouquinho de boa vontade mesmo de estudar a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, por meio dos ensinos de Emmanuel, que esse livro ele é fabuloso. Emmanuel ele vem trazer o conhecimento, o Evangelho, sob uma outra ótica. Então é muito interessante. Quem tiver interesse em ir lá no canal do YouTube, lá já do Bezerra de Menezes, Piuí, Minas Gerais, lá já tem 2 vídeos, como eu disse. O primeiro é o prefácio da obra, que é a interpretação dos textos sagrados. E Emmanuel vai explicar a forma que ele construiu o livro Caminho, Verdade e Vida. E como que vai se dar a interpretação dessas passagens bíblicas. Não é isso? Porque ele pega um pequeno pedaço da Bíblia, um pequeno enxerto bíblico, passagem evangélica muito curta, e logo depois ele vem dar um comentário, faz seu comentário sobre essa passagem. E geralmente é um comentário que não está muito, não é conexo, mas que não está dentro daquele contexto que foi bíblico, né, que está na Bíblia. Mas isso não tem motivo para que as pessoas digam, mas ele fugiu do tema. Não, ele vai explicar isso no prefácio. O tema ele é livre. As passagens bíblicas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, desde que sejam edificantes para o espírito, não é?
E Emmanuel é brilhante. Vocês vão ver com o decorrer dos nossos estudos a forma que ele aborda cada passagem bíblica, cada enxerto evangélico. Tá? Vocês vão ver que é muito interessante. E na lição primeira nós estudamos o tempo, em que Emmanuel vai trabalhar toda a questão que nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo das nossas reencarnações aqui nesse planeta escola, porque é muito valioso. A reencarnação ela é um, um, um mecanismo muito valioso para a nossa evolução. Né? São muitos espíritos que são os bastidores das reencarnações. Uma reencarnação não é fácil de você programá-la, não é isso? São vários espíritos que alguns ficam responsáveis pela modelagem do corpo, outros pelas provas e expiações. Então, Emmanuel vai trabalhar essa questão da importância da gente dar valor, não matar o tempo que nós temos aqui. Então, um resumo bem básico que eu estou dando para vocês do prefácio da lição primeira. Hoje nós vamos estudar a lição 2, tá? Que é Segue-me Tu. Boa noite, Val Alves. Boa noite, irmã Lúcia Maria. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao programa Fonte Viva. Eu quero que vocês interagem também, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a lição segunda, a lição 2 do livro, que é Segue-me Tu. Vamos lá então. O que acontece? A lição segunda ela tem o título Segue-me Tu, e logo depois do título Emmanuel traz esse enxerto evangélico e ele traz o seguinte: disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então eu vou repetir o que foi que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa passagem está em João capítulo 21, versículo 22. Certo? Vamos estudar um pouquinho o contexto dessa passagem bíblica para a gente entender por que Emmanuel foi buscar na Bíblia, né, esse pedaço, esse enxerto. Essa passagem ela se deu naquele momento em que os discípulos de Jesus estavam pescando no lago de Cafarnaum, mas eles não conseguiram pegar nada, nenhum peixe. Voltaram com as redes vazias. Isso à noite. Na parte, quando amanheceu, no dia seguinte, eles estavam nas margens do lago, e aí um senhor apareceu para eles, né? Estava ali um senhor e disse: vocês têm algo de comer? Estou com fome. E eles falaram: não, porque a gente, né, não pescou nada. E eles não conseguiram verificar que era Jesus. A primeira mão, a primeira vista, eles não identificaram Jesus. E aí, né, Jesus disse: então volte no lago, jogue suas redes que vocês vão conseguir pescar peixes. Vocês vão conseguir, vocês vão ter muito proveito nessa pescaria. E eles foram, seguiram o conselho desse senhor, foram e pegaram muitos peixes. A Bíblia fala que tem 153 grandes peixes, que é um número simbólico, né, para demonstrar que foi uma grande quantidade de peixes. E eles custaram a trazer aquelas redes para dentro do barco, de tanto peixe que tinha lá. Voltaram para a margem, e aí, quando eles voltaram para a margem, eles foram cear, foram limpar o peixe, fazer o alimento, e aí eles conseguem ver, João foi o primeiro que identificou que era Jesus, que tratava-se de Jesus, mas nenhum chegou para ele e falou: Senhor, é Jesus? Não, porque eles já sentiram, já identificaram que ali estava o Mestre. Essa foi a terceira aparição de Jesus após o Calvário, após a cruz, o seu desencarne e o seu retorno à pátria espiritual. Essa foi a terceira aparição de Jesus, tá? Em perispírito, em corpo perispiritual, corpo fluídico, né? Nós sabemos que foi assim que ele apareceu para os seus discípulos. Não foi necessariamente de carne e osso, mas em um corpo perispiritual, um corpo fluídico. Beleza. E aí, foi nesse momento, enquanto eles estavam liceando, né, comendo peixe, aconteceu que Jesus tem aquela passagem emblemática da Bíblia, que ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, Simão Pedro, você me ama?
E ele, sim, mestre, te amo. Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo, pela segunda vez, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, sim, mestre, te amo muito. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro, Pedro, você me ama? E aí Pedro já fica meio que incomodado com isso. Ele diz, mestre, o Senhor que sabe de tudo, deve saber, sim, eu te amo, e muito. Então, Pedro, guia as minhas ovelhas. Então, nesse momento, Jesus, ele já passou qual seria a tarefa de Pedro. Seria a de conduzir os novos cristãos. Não é isso? Os cristãos, todas aquelas pessoas que acreditavam no Cristo, de conduzir, de ser como se fosse um referencial, a referência para os cristãos. A Igreja Católica, por exemplo, vê Pedro como a pedra angular. Né? Pedro vem de Petrus, em latim, a pedra, aquela que foi a base, que é a base, a estrutura basilar da igreja. Não é isso? Tanto é que Pedro tem o que? As chaves dos portões do céu. Então Pedro teve essa responsabilidade muito grande. Jesus passou esse trabalho, essa responsabilidade muito grande para Pedro. E aí, num dado momento que eles estavam conversando, Pedro e Jesus, não fala claramente na Bíblia, mas dá a entender que eles estão um pouco afastados dos demais discípulos. E aí, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e ele? Esse ele era João, o apóstolo, o discípulo amado. Não é isso? João era conhecido como discípulo amado. E aí, porque Pedro, o que acontece? Ele entendeu que a tarefa dele não seria fácil. Ele seria a referência dos cristãos, a base do cristianismo, né? Para a manutenção do cristianismo. Pedro seria o responsável. E aí ele pergunta, tá, mas e ele? Né? E João? Qual vai ser a parte dele nesse processo? A contribuição dele para o cristianismo? Porque a minha eu já estou sabendo. A minha vai ser uma responsabilidade grande. Mas e ele? E aí Jesus responde a célebre frase que captura, né, que é o título desta lição segunda. Se eu quero que ele fique até que eu venha, na Bíblia também traz a palavra se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? O que você tem a ver com isso? Segue-me tu. Por quê? Quando a gente fala permaneça, que a Bíblia traz essa palavra também, ou se eu quero que ele fique até que eu volte, dá a entender que João ele viverá mais anos do que os demais apóstolos, demais discípulos. E realmente foi isso que aconteceu. João ficou mais tempo reencarnado aqui no planeta Terra. E ele morreu de velhice, na casa dos 80, 90 anos de idade. Os demais discípulos não. Muitos foram martirizados, não é isso? Morreram muito jovens. Pedro, por exemplo, morreu crucificado, de cabeça para baixo em Roma. Paulo, que veio depois, né? Paulo de Tarso também morreu crucificado. Paulo de Tarso não foi o discípulo original, tanto é que não conheceu pessoalmente, fisicamente, Jesus ainda quando estava vivo, entre aspas, né? Antes do Calvário, mas ele também foi martirizado e tantos outros também. João foi diferente, ele morreu de velhice. Então foi mais ou menos essa explicação que Jesus quis dizer. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, ou seja, se eu quero que ele continue vivendo mais, que a sua reencarnação seja mais duradoura do que os demais discípulos, o que te importa quanto a isso? Né? Segue-me tu. E aí, vamos ver agora como Emmanuel trabalhou essa questão. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Então, Emmanuel vai trazer uma palavra-chave aqui. Qual que é? Altamente. Nas comunidades de trabalho cristão, que pode ser nos centros espíritas, né?
nos centros evangélicos, nas igrejas católicas, não importa, trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Então, o que o irmão está querendo dizer aqui é que nós ficamos muito preocupados com o que o outro vai fazer. Eu fico vigiando o outro. Ah, se o outro for na igreja católica, for servir a hóstia, então capaz que eu vou também. Ah, mas se ele não for, eu não vou não. Para quê? Ele não vai, para que eu tenho que ir? A gente fica altamente, é muito preocupado com o outro, não é isso? Ah, fulano quer fazer palestra, ele não quer ajudar na casa espírita, ele só quer assistir palestra e ir embora para a casa dele. Então também, para que eu vou ser um trabalhador espírita? Olha, ele é altamente preocupado, não é isso? Então isso chama a nossa atenção. Nós estamos muito preocupados com o que o outro faz e a gente não olha o que a gente está fazendo. Emmanuel continua. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Então, Emmanuel puxa nossa orelha. Nós devemos tomar cuidado com o que a gente está fazendo, de forma perfeita e sincera, e não ficar preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro está fazendo ou deixou de fazer, e isso ser o referencial para mim, né? Emmanuel continua. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Então, o que a gente vai fazer? Ele faz uma pergunta. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Resposta de Emmanuel. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Ou seja, vamos ser compreensivos. Se um trabalhador espírita deixou de frequentar a casa por algum motivo, é claro que nós ficamos preocupados, a gente vai querer saber o motivo, não é verdade? Mas isso é legítima compreensão. Emmanuel traz o adjetivo, legítima. É uma preocupação, mas tem que ser legítima. Não é meramente de cunho de interesse, de curiosidade. Ou só lá saber o que foi aconteceu, ah, então tá bom. Não. Olha, nosso colega não está mais frequentando a casa espírita, ou não está mais indo à missa católica, não é? Ou não está indo mais no culto evangélico, ele sumiu. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Mas é legítima preocupação, não é só aquela preocupação por curiosidade. Às vezes, surge um deles, ou seja, um desses irmãos, não é isso? Modificado ao nosso olhar. Então pode aparecer um irmão que estava ali, né, trabalhando, auxiliando, fazendo uma tarefa legal e ele muda de direção. Então, o nosso olhar, ou seja, um olhar particular e não da coletividade, que pode ser falho. Vocês vão ver que Emmanuel vai continuar aqui. Há cooperadores que o acusam, ou seja, um irmão ou uma pessoa que estava trabalhando ao lado dele vê que ele mudou de direção e começa a acusar. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Olha o preconceito que Emmanuel está nos alertando. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa, ou seja, ah, o fulano não está vindo mais à casa espírita, não está mais ajudando, auxiliando, ele sumiu, ah, agora ele foi para outra igreja, ele foi para outro templo, e aí a gente logo já vem o preconceito, né? Já vem a língua, eita língua, como se diz, é um dos músculos mais moles do corpo humano, mas pode ser mais afiado que uma espada e mais venenosa que uma serpente. Então já vem o julgamento à pressa, sem a gente pesquisar o motivo, o porquê, a causa. Emmanuel continua. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Né? Nós não sabemos profundamente o que aconteceu com aquela pessoa, que ela desviou do caminho, que ela era uma pessoa diferente, agora é uma pessoa diferente. Nós não sabemos, a gente não conhece as pessoas profundamente, a gente conhece só a superficialidade. Nós proferimos juízos de valor com muita facilidade. Eu brinco que todos nós somos juízes, porque nós estamos julgando o tempo todo, até de forma inconsciente. E Emmanuel trabalha isso muito bem aqui, deixa isso bem claro para a gente. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Você
considera-se um espírito elevado a ponto de conhecer todos os ângulos que está acontecendo com aquela pessoa? Porque a nossa vida ela é cheia de facetas. Tem uma charge interessante que tem dois homenzinhos e no meio deles tem o número 9. Para um é 9, aquele que está na ponta do pezinho, né? E para outro que está na parte redonda, não é um 9, é um 6. Depende do ângulo. O ângulo que está na ponta está vendo 9, mas o outro que está na parte de cima está vendo 6. Olha os ângulos. Talvez o que pareça queda ou defecção, defecção é deserção, né? Defecção é você deserdar, ou seja, você abrir mão de uma obrigação sua, de um trabalho que você estava ali exercendo, seja em qualquer área, né? Na família, no trabalho ou religioso, você deserda. Não tem? A gente usa muito essa palavra quando é militar, não é isso? O militar deserdou, ou seja, ele largou a batalha, ele fugiu da batalha. Então, defecção é deserção. Então, Emmanuel fala assim, ó, talvez o que pareça queda ou deserção, defecção, pode constituir novas resoluções de Jesus. Olha que interessante que Emmanuel fala. Pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, por exemplo, vamos seguir um exemplo de um médico que é assíduo na casa espírita, ou é assíduo no templo evangélico, ou na igreja católica, e de repente ele para de ir. Ele era um catequista, largou a catequese, né? Deixou de dar catequese. Ele era um palestrante espírita, um trabalhador da casa espírita, ele parou de ir à casa espírita. Ou era um pregador no templo evangélico e parou de ir. E aí, nós já vamos fazer os juízos de valor. Não, ele sumiu, ele desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu. Olha os ângulos que Emmanuel traz para a gente. As facetas da vida. A gente não sabe a fundo a causa dele ter deserdado, digamos assim, né, entre aspas. Mas pode ser que ele abandonou, digamos assim, deserdou os trabalhos espirituais e religiosos para ele se aprofundar numa especialidade da medicina, para ele tornar um médico, um profissional da área médica, é, com mais profundidade naquela área, na sua especialização, para ele poder atender melhor os pacientes, não é isso? Então, por isso que Emmanuel traz aqui, ó, que pode constituir nessa deserção novas resoluções de Jesus. Jesus pode estar chamando aquela pessoa, não, meu filho, agora eu preciso de você nessa área de trabalho. Você já contribuiu bastante aqui, agora eu preciso de você em outra área de trabalho agora, porque lá você vai fazer a diferença relativamente à redenção do amigo, que parece agora distante, que parece, mas não está. Jesus, ele nos coloca no lugar certo. Tem uma frase de Emmanuel que nós estamos, de Emmanuel não, perdão, de Joana de Ângeles, que nós estamos no lugar certo, na família, no trabalho, na questão religiosa. Nós estamos no lugar certo, nós estamos onde nós devemos estar para a nossa evolução e para o auxílio do próximo. Então é isso que Emmanuel vem trazer aqui, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Parece, mas não está. Emmanuel continua. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Então aquela ovelha que parece que está desgarrada, que parece que está chegando nos penhascos, essa ovelha não está perdida. Jesus é o bom pastor. Ele está ali olhando. Ele está de longe, mas ele está vendo aquela ovelha. Não é isso? Nós nunca estamos abandonados. Parece que a ovelha está caindo no precipício, mas não está. Jesus está ali. Ele não abandona nenhum de nós. Emmanuel vem lembrar isso para a gente. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos, ou seja, que nos foram entregues. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Cada qual necessita conhecer
as obrigações que lhes são próprias. Então eu tenho que reconhecer, eu estou lá no meu trabalho, então é ali que eu tenho que ser um bom profissional. Eu tenho que reconhecer o meu papel. Então o meu papel é qual é a diferença que eu posso fazer na vida das pessoas que eu vou atender no meu trabalho? Qual é a diferença para as pessoas e para mim, como espírito? Eu tenho que reconhecer isso. Ah, mas o outro fica só lá com as pernas para cima do balcão e não faz o papel dele bem feito. Deixa ele. Olha o chamado de Jesus. O que você tem a ver com ele? Segue-me tu. Deixa ele. Reconheça qual é o seu papel. Seu papel é qual? Na área social, no trabalho e na família. Reconheça e aperfeiçoe ele. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Olha o que Emmanuel vem lembrar para a gente. Nesse padrão de conhecimento e atitude, de conhecimento, eu vou conhecer o meu lugar, meu papel na sociedade. E atitude, porque eu tenho que agir. Não basta só eu saber, não. Lá no meu trabalho eu posso melhorar esse ponto que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Não é isso? Mas eu tenho que ter atitude também. Tenho que ir lá e fazer. Há sempre muito trabalho nobre a realizar. Sempre é um trabalho nobre. Às vezes você pensa que o seu trabalho ele não faz diferença na vida das pessoas ou na sua vida como espírito, mas ele faz. Se você parar para pensar, a diferença que você faz é muito grande. Todos nós somos instrumentos, somos co-criadores de Deus. Não é isso? Quando o pai e a mãe têm filhos, olha a cocriação. Quando nós formamos uma família, quando você está no seu trabalho e você consegue despachar uma questão ali, um procedimento, e a pessoa sai feliz, alegre, nossa, vai resolver minha situação, resolver minha vida. Co-criador, somos co-criadores. Olha que interessante, isso é muito poderoso. Jesus é o Criador, ele criou, projetou, planejou e é o governante do planeta Terra. Olha que interessante. E nós somos espíritos co-criadores. Então você que às vezes pensa, ah, mas meu trabalho é tão simples, não muda nada na vida das pessoas, muda. E como muda? Emmanuel continua. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, olha que interessante que ele fala. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, e não espirituais. Porque esses olhos aqui, eles são falhos. Ele não consegue captar muita coisa, né, gente? A gente não consegue ver os irmãos espirituais, nós não conseguimos ver as questões espirituais, mais sutis da matéria, a não ser que você seja um médium. Mas esses olhos, eles são muito precários, digamos assim. A câmera de um celular consegue detectar o infravermelho que sai do controle remoto. Se você pegar a câmera do celular e colocar no lugar que sai o infravermelho do controle remoto em direção à televisão, ele vai detectar uma luzinha. Os nossos olhos não. Então os nossos olhos mortais, eles nos enganam. É isso que o irmão está querendo dizer. Se o irmão parece desviado dos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum, que é quem? Pedro. Que te importa a ti? Que te importa a ti se aquele irmão parece desviado? E ainda por cima os teus olhos mortais, precários, imperfeitos, relativos e não completos, que te importa a ti? Segue-me tu. Você está pronto para me seguir. E deixa que ele siga o caminho dele. E assim Emmanuel termina a sua explanação. Nós podemos entender que Emmanuel aqui não está querendo dizer que nós temos que largar de mão, ser indiferentes aos nossos irmãos, às pessoas. Não, não é isso que Emmanuel está querendo dizer, não. Nós temos sim que ver se há um irmão que está precisando de uma ajuda, de um auxílio, né? Ele deu uma desviada, ele deu uma derrapada, um conselho, uma palavra amiga. Sempre é bem-vindo um atendimento fraterno, por que não? Mas nós não podemos usar, temos que ficar atentos àquela palavrinha que Emmanuel trouxe lá no início da explanação dele, altamente preocupados. Nós não devemos ser altamente preocupados com a vida alheia. Relativo, nós temos que ser relativamente preocupados, até certo ponto. Porque se a gente for altamente preocupado, a gente vai esquecer nós mesmos, o que a gente veio fazer na Terra. Eu vou ficar só olhando aquela pessoa, preocupado com ela, né? E vou esquecer o que eu vim fazer na Terra.
E se você quer seguir uma pessoa, né, se espelhar, se inspirar, então inspire em pessoas que trazem um conteúdo, um valor para a vida. Por exemplo, esse programa Fonte Viva, ele nasceu da inspiração do NEP Paulo de Tarso. Não sei se vocês conhecem, que é o Núcleo de Estudo e Prática do Evangelho, que tem um palestrante, que para mim é a minha inspiração, que se chama Arthur Valadares. Então, ele me chamou a atenção. E é uma pessoa que pode fazer coisas boas na vida de outras pessoas. Agora, se é uma pessoa que para você, entre aspas, está desviada, né? Não está fazendo o papel dela, aí você fala, eu não vou cumprir o meu também, porque ele não está cumprindo, por que eu também não vou cumprir? Não. Se espelhem em pessoas que fazem a diferença, porque aí você vai ficar motivado a fazer a diferença também. Não é isso? Mas lembrando, Emmanuel, a proposta dele não é de a gente ser indiferente aos irmãos, mas sim da gente saber ter aquele bom senso, discernimento. Vamos trabalhar o bom senso. Kardec pede isso, bom senso e discernimento. Vamos ajudar nossos irmãos, mas sem ficar naquela coisa, ah, altamente preocupados. Ficar ali bitulado e se espelhar nelas. Né? Vamos usar o nosso bom senso, entender qual é o nosso papel aqui na Terra, em conjunto com a lição primeira, que ele vai trabalhar, Emmanuel, a questão do tempo, utilizar o tempo de forma produtiva, vamos trabalhar de forma produtiva aqui no planeta Terra, né, porque a reencarnação é muito valiosa, vamos nos espelhar, nos inspirar em pessoas que trazem conteúdos positivos para as nossas vidas, porque então fala. Quando Jesus disse que ele veio, não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, é meio que a luta que nós vamos travar no nosso íntimo. Porque a reforma íntima, ela não é algo pacificador para nós internamente. É difícil, não é fácil. É uma luta interna todos os dias para nós trabalharmos a paciência, a tolerância, né? Não é fácil. E nós temos que ouvir o convite de Jesus. Segue-me tu. Se o outro parece desviar dos seus olhos mortais, segue-me tu. Você é capaz de me seguir. E me seguir como? Sendo um cristão. E o que é ser um cristão? É você poder respeitar. Não consigo amar o próximo. Amar para mim ainda é difícil. Mas você consegue, então, pelo menos respeitar, tolerar o próximo. E trabalhar diariamente a paciência, a tolerância, as pequenas gentilezas do dia a dia. Isso é ser cristão. É tentar mudar sem aquela pretensão de ser um santo, porque nós não vamos conseguir ser santos em apenas uma reencarnação, tá? Porque senão isso vai gerar um processo de fanatismo, vai gerar um processo de culpa, porque eu não consigo mudar, eu falei que eu ia parar de fazer tal coisa que não é tão legal e não estou conseguindo, tem um determinado vício que eu não consigo parar, queria parar, mas eu não consigo. Eu queria parar de comer carne. Eu tenho vontade, Nilson, tenho vontade de parar de comer carne, mas eu não consigo. Eu já tentei uma vez, não consigo. E se você levar ferro e fogo, você vai se ferir. E essa não é a proposta do tempo espírita. É um processo, é devagar. É algo que vem paulatinamente. Nós vamos trabalhar no nosso interno, no dia a dia, para nos melhorarmos e evoluirmos devagar, assim como Cristo nos disse. Né? E lembrando da frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito, que ele disse isso no livro Confissões, que ele escreveu esse livro lá no finalzinho da Idade Antiga, por volta do ano 390 a 400 depois de Cristo, bem no final da Idade Antiga, para o início da Idade Média, quando teve a queda do Império Romano do Ocidente. Então, Santo Agostinho, ele viveu nessa turbulência da época, nessa turbulência histórica, né?
que foi à Europa, o norte da África, que foi ali no local do Império Romano do Ocidente. Santo Agostinho também foi dos espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita. No final do livro dos Espíritos, lá já na parte da conclusão, tem uma passagem muito bela de Santo Agostinho. E nesse livro Confissões, ele escreve, tem uma frase dele pequenina, mas de um poder grandioso, né? Que é: somos lamparina que há de ser estrela. Somos lamparina que há de ser estrela. Olha que interessante. Nós somos uma pequena candeia, uma candeia frágil, feita de barro, de argila, com uma luz fraca, luxuriante, mas nós temos a vocação de sermos estrela. Mas é devagar, não é isso? É um processo. Tudo bem, meus amigos? Esse foi o Estudo da Noite. Muito obrigado pela participação. José de Souza, nosso querido Zé, lá do centro. Obrigado por participar desse estudo. Nós vamos tentar trazer o programa Fonte Viva ao vivo, porque é gostoso essa interação, não é mesmo? E estou pensando em fazer também, estamos pensando em fazer na quinta-feira também, nesse mesmo horário. Se esse horário ficou bom, por favor, coloquem aí para nós, porque às vezes a gente pode adequar ao novo horário. Tá? O estudo era para ser em média de 20 minutos a meia hora, passou um pouquinho porque a gente fez um resumo, né, dos dois primeiros vídeos. Esse vídeo vai fazer parte também do canal nosso no YouTube, Bezerra de Menezes, Piuí, Minas Gerais. Tá? Então quem não conseguiu acompanhar pode ir lá, que nós vamos alimentar o YouTube com esse vídeo também. Então muito obrigado a todos, sejam bem-vindos ao programa Fonte Viva. Quem quiser depois colocar algum comentário, fique à vontade, a gente vai acompanhar, vai responder, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que a luz imperecível do Cristo seja presença em nossas vidas. Boa noite e até o próximo programa, que será a lição 3. Até mais e obrigado pela participação de todos.